trabalharíamos por temas e o primeiro deles seria a Covid-19, as consequências, as nossas angústias, certo? E a matemática, ela é de longe uma das disciplinas que mais tem conteúdo que pode ser trabalhado dentro desse tema. Daí o título da nossa aula, A Matemática na Pandemia do Coronavírus. Professora Sueli, de Matemática, hoje são 6/7/2020. E olha ele aí, gente, todo forradinho de bandeira. A ideia aqui é lembrar que este vírus já se espalhou por todo o mundo. Covid-19. Este é o nome da doença provocada por ele. Co, da palavra corona, vi, de vírus, D, de doença, e 19, o ano que ele surgiu. E para nos situarmos, algumas informações. No dia 11 de março, a OMS, Organização Mundial de Saúde, declarou a crise do coronavírus como uma pandemia. O termo é usado para descrever uma situação em que uma doença infecciosa ameaça muitas pessoas ao redor do mundo simultaneamente. Então, a palavra pandemia situa geograficamente a situação de doença infecciosa quando ela se espalha entre países ou entre continentes, como é o caso de agora. A doença foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, República Popular da China, em 1º de dezembro de 2019. Mas o primeiro caso foi reportado em 31 de dezembro do mesmo ano. Ou seja, algumas semanas depois. Isso quer dizer que quando foi reportado o caso, já havia mais gente infectada pelo vírus. Quanto à origem, é possível que a transmissão tenha acontecido de um morcego para um hospedeiro intermediário, talvez um cão guaxinim, e depois para os humanos. A solução poderia ser vacina, um remédio que curasse a doença ou a imunidade. Quanto a isso, o que nós temos? Pelo menos 160 pesquisas com vacinas foram iniciadas até 29 de junho de 2020. Segundo a OMS, no final de junho, 5 vacinas estavam na primeira fase de testes em humanos em todo o mundo. Os otimistas esperam que uma vacina viável esteja no mercado até o final do ano. Outros acreditam que isso só acontecerá no próximo ano. De fato, ainda não está claro se e quando será lançada uma vacina contra a Covid-19 que seja adequada ao maior número possível de pessoas. E quanto à imunidade? Sabemos que só adquire imunidade as pessoas que foram acometidas e que tiveram sintomas mais graves. As que ficaram sem sintomas, as assintomáticas, ou sintomas leves, os anticorpos não foram produzidos no seu organismo. Outro detalhe, revelado pelas pesquisas mais recentes, é que a imunidade das pessoas que tiveram sintomas graves e desenvolveram os anticorpos, ela não dura por muito tempo. Ela vai diminuindo com o passar dos dias e a pessoa volta a ficar desprotegida, podendo ser acometido de novo ou transmitir para outras pessoas. Não dá para saber se algum lugar do mundo, algum país, esse vírus ainda não chegou. Se em algum país do mundo esse vírus ainda não chegou. Mas os dados de hoje, 5/7,
de 2020 já apontam que dos aproximadamente 8 bilhões de habitantes do planeta, 11.483.400 casos confirmados é o número global, com 535.027 mortes. Os 10 países com o maior número de mortos são os Estados Unidos, seguido de Brasil, Índia, Rússia, Peru, Chile, Reino Unido, México, Espanha e Itália. Por enquanto, eles estão nesta ordem de maior número de pessoas de casos confirmados. Mas esse ranking ele vai mudando de posição à medida conforme as medidas que cada país está tomando. Não é à toa que o Brasil está seguindo os Estados Unidos, todos nós sabemos politicamente o que é que isso significa, né? O ranking dos 10 mais atingidos hoje está assim, números super altos, né? E como a gente vê no mapa, aparentemente o mundo todo já tem lá seus casos confirmados de coronavírus. Eu trouxe aqui apenas o número de casos e o número de mortos. Né? Nós temos também os números de pessoas que se curaram. Mas eu acredito que o foco é nesse acréscimo de pessoas que se contaminam, de pessoas que morrem, para a gente refletir a respeito do porquê esses números crescem tanto. O que é que está faltando ser feito para que exista um controle? Né? Então, vamos refletir a respeito. Tem a nossa parte individualmente, quando a gente se cuida e cuida dos que estão próximos de nós, mas tem também a nossa parte em relação a querer responsabilizar as pessoas que estão no poder e que têm a responsabilidade de tomar as decisões adequadas. Acredito que já deu para perceber o quanto tudo isso tem a ver com a matemática, não é? Além dos números que vimos anteriormente, né, casos confirmados e os óbitos, nós temos aqui que 80% dos que são contaminados se recuperam sem tratamento especial. Porém, 1 em cada 6 tem grave falta de ar. É aí, gente, que ocorre a maior parte dos óbitos. Os acometidos por esse vírus, eles não morrem por sintomas leves. São aqueles que chegam a esse estágio aí de falta de ar, que são vítimas fatais. Em tom normal de voz, as gotículas atingem 1 metro de distância. As gotículas com partículas virais permanecem até 3 horas no ar. Daí a importância do uso da máscara. A gente pode pensar assim, bom, se eu não estou com ninguém por perto, posso ficar sem máscara. Por exemplo, dar uma saída na rua, umas horas da noite, parece tranquilo. Mas, gente, de acordo com essas informações, seguramente não é. Por quê? Se as gotículas permanecem até 3 horas no ar, então se alguém que tenha o vírus passou por aquele espaço que você vai passar e liberou essas gotículas no ar, você pode sim ser contaminado. A transmissão pelas vias aéreas é a mais comum, é a que mais ocorre. Porém, tem também a transmissão pelas superfícies. Alguém que está com o vírus toca em alguma coisa, deixa as partículas com o vírus nessa superfície. Outra pessoa vem e toca, também pode ser contaminada. Então, o uso da máscara e a higienização das superfícies, de um modo geral, é essencial, né?
a utilização do álcool em gel, da água e sabão, lavando as mãos de vez em quando, limpando todas as superfícies, tudo que você pega que está vindo de fora, higienizar direitinho. É essa parte individual do que eu falava anteriormente. Aqueles cuidados que você deve ter com você e com os que convivem com você. E todos os dias, desde o surgimento do coronavírus, a gente fica contando mortos, testagens, quantos contaminados, quantos recuperados, quantos prejuízos em determinados setores, quantos lucros em outros setores. É números, números. Agora vamos situar, no contexto da pandemia, alguns conteúdos matemáticos. Temos aqui 3 modelos de crescimento da transmissão do vírus, representados por funções. Lembre-se que as duas grandezas, que no estudo das funções a gente costuma representá-las por x e y, aqui vão estar representadas o x pelo t e o y pelo f de t. O t significa a quantidade de dias decorridos e o f de t significa o número de pessoas contaminadas pelo coronavírus. O primeiro modelo é o crescimento linear. Vejam só, é uma função do primeiro grau. Vamos analisar as fórmulas e compará-las no seu formato. Então, a função do modelo é f de t igual a 2 vezes t. A função que vocês já conhecem do primeiro grau é f de x é igual a ax mais b. Comparando as duas, nós temos que o coeficiente a equivale ao 2, indica o número de pessoas contaminadas por dia. E o x equivale ao t, que é a quantidade de dias. Já o b é 0, porque ele não aparece. O segundo modelo de crescimento é o quadrático, ou seja, é uma função do segundo grau. F de t é igual a t ao quadrado. A formulazinha do segundo grau que vocês já conhecem é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que na função do segundo grau, o único termo que não pode ser zero é o primeiro termo, onde se encontra o coeficiente a. Então, o a não pode ser zero, o b e o c podem assumir valor zero, sim, que é o que está acontecendo na função do modelo. O que é que nós temos aí? T ao quadrado. T ao quadrado equivale ao primeiro termo, que é ax ao quadrado. O valor do a, quando não aparece, é 1. Só para lembrar, por que é que o a não pode ser zero? Porque é nesse termo que aparece o expoente 2. Então, se o a for zero, 0 multiplicado pelo quadrado de x daria 0. Observação. Nesses dois modelos, o linear e o quadrático, o número de contaminados no dia não interfere no número total de contaminados nos dias decorridos. Isso é diferente no terceiro modelo, que é o que melhor representa a transmissão do coronavírus. Ele é uma função exponencial. Exponencial vem de expoente. Então, a incógnita t, que no caso seria o x, ela se encontra no expoente da função. Por isso é uma função é uma função exponencial. A fórmula f de t é igual a 2 elevado a t menos 1.
O t menos 1, se o t é a quantidade de dias, menos 1 significa dizer que esse expoente vai ser sempre o dia anterior. Na fórmula da função exponencial, nós temos f de x é igual a ax. A fórmula da função exponencial é f de x igual a a elevado a x, onde o a precisa ser maior que zero e também precisa ser diferente de 1. Imagine se o a fosse igual a zero ou menor do que ele. Então, nós não teríamos nenhum contaminado. Colocando na fórmula, nós não teríamos nenhum contaminado. E se ele fosse igual a 1, então seria apenas um contaminado, mesmo que os dias decorressem, ou seja, ninguém ia transmitir para ninguém. Então, essa é uma característica da função exponencial, certo? O x fica no expoente e o valor do a, do coeficiente a, tem que ser sempre maior que zero e nunca pode ser 1. Agora vamos aos dados da tabela. Na primeira coluna, nós temos o número de dias decorridos. Colocados nas funções, eles vão gerar o número de contaminados acumulados também por dias decorridos. Então, vamos observar. Na linear, f de 1, primeiro dia, é igual a 2 vezes 1, que dá 2. Na quadrática, primeiro dia também, f de 1 é igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1. Na exponencial, f de 1 é igual a 2 elevado a zero, que é 1. Por que zero? Porque aí o expoente é sempre o dia menos o dia anterior. Aliás, menos 1. Se o dia é 1, 1 menos 1 é igual a zero. Lembrando que quando a potência tem base não nula e expoente zero, o resultado é sempre 1. Comparando os valores dia a dia, a gente percebe que, a princípio, o modelo exponencial tem um crescimento bem mais lento, mas que quando vai, com o avançar dos dias, esse crescimento vai ficando exagerado. Mas é esse modelo exatamente que representa a transmissão do coronavírus, a velocidade dela. Outro detalhe, na função linear, o que nós temos é, a cada dia aumentam 2 contaminados. Nós temos aí uma progressão aritmética. Então, 2, com mais 2, 4, com mais 2, 6. Então, a cada dia, 2. Na função quadrática, nós temos também uma sequência que tem um padrão, né? Nós temos um no primeiro dia, no segundo dia 4, no terceiro dia 9. Significa o quê? Do primeiro dia para o segundo aumentaram 3, do segundo dia para o terceiro dia aumentaram 5, do terceiro dia para o quarto dia aumentaram 7, e eis aí o padrão, né? Já no crescimento exponencial, o que nós temos é que uma pessoa contaminada contamina 2 novas pessoas. Ou seja, nós vamos ter a cada dia o dobro da quantidade de contaminados do dia anterior. Aí nós temos o seguinte, eu falei no início que a matemática é de longe a disciplina, uma das disciplinas, que mais tem conteúdo nesse contexto da pandemia. Então, nós já vimos aí funções, né? 3 tipos, linear, quadrática e exponencial.
Nós vimos sequências, entre as quais no linear nós temos progressão aritmética, é uma PA, e no modelo exponencial, progressão geométrica, é uma PG. Sem falar que o próprio quadro, né, a tabela em que a gente representa os quadros, também é conteúdo matemático. Então, matemática na vida, em momentos bons e em momentos ruins. Aí nós temos o seguinte, eu falei no início que a matemática é de longe a disciplina, uma das disciplinas, que mais tem conteúdo nesse contexto da pandemia. Então nós já vimos aí funções, né? 3 tipos, linear, quadrática e exponencial. Nós vimos sequências, entre as quais no linear nós temos progressão aritmética, é uma PA, e no modelo exponencial, progressão geométrica, é uma PG. Sem falar que o próprio quadro, né, a tabela em que a gente representa os quadros, também é conteúdo matemático. Então, matemática na vida, em momentos bons e em momentos ruins. Para encerrar por hoje, vocês devem responder uma atividade que enviei junto com este vídeo. Ela visa levar vocês a compreenderem melhor a definição de função exponencial e a sua relação com as progressões geométricas. Vocês devem responder, tirar uma foto e me enviar no WhatsApp, pelo WhatsApp no privado. Por enquanto, muito obrigada pela atenção. Um abraço virtual e até a próxima.